Meus amados e meus queridos irmãos que estão nos assistir nesta oportunidade. Quero louvar a Deus pela sua eterna misericórdia e por Ele nos ter concedido esta rica oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui trazendo um auxílio para os professores de escola bíblica dominical e alunos que gostam de interagir e os irmãos que antes de consultar qualquer um outro recurso de escola dominical, eles assistem os vídeos. Nós louvamos a Deus pela vida de todos. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a terceira lição do nosso primeiro trimestre de 2017, que tem por tema as obras da carne e o fruto do Espírito, que é aí editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, onde o autor do livro de apoio e a nossa revista é o pastor Osiel Gomes, Como já falamos na lição de número 2, ele é da cidade de Tirirical, aqui no Maranhão. E o tema da nossa lição de hoje é a lição de número 3, que fala sobre o perigo das obras da carne. O texto áudio se encontra em Mateus, capítulo 26, e o versículo 41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática acompanhe comigo. Diz: oremos e vigiemos, para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. Então, a nossa lição de hoje, ela tem, como de costume, apresentar aqui os três pontos da nossa lição e os objetivos específicos. O primeiro objetivo é identificar o que é concupiscência da carne. O segundo é mostrar o que é um caráter moldado pelo Espírito. E o terceiro é saber que uma vida que não agrada a Deus vive segundo a carne e é infrutífera. Então, nós vamos discorrer um comentário em cima desses três objetivos específicos. Então, o objetivo geral da nossa lição é importante nós apresentarmos a nossa classe e não fugirmos dessa responsabilidade de estarmos trabalhando a didática que vem na nossa revista. Então, o objetivo geral da nossa lição é explicar o perigo das obras da carne. Então, o primeiro ponto da nossa lição, ele fala sobre a vida conduzida pela concupiscência da carne. E nesse primeiro ponto nós temos aí três tópicos, que o primeiro tópico vai falar sobre a concupiscência da carne, o segundo, a vida guiada pela concupiscência da carne, e o terceiro, a vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Então, meus queridos, antes de nós darmos início ao primeiro ponto, eu quero apenas, de uma certa forma, interagir com você que está nos assistindo, dizendo o seguinte, que o nosso ensino como mestre, ele deve provocar mudança em quem nos ouve, nos nossos alunos. Então, se não houver mudança, não existe ou não houve aprendizado. Então, os nossos alunos, eles devem ficar conscientes de que eles devem entender que a carne, ela traz para o cristão um perigo. Ou seja, nós darmos lugar às obras da carne, nós estamos fechando as portas para o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida. Então, nós devemos observar os princípios que regem a nossa vida cristã.
é interessante que eu e você apresentemos aos nossos alunos da nossa classe os fatores que nos levam a estarmos aí sempre de pé, ou aptos a ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo, que é produzindo frutos. Então, o cristão ele não pode produzir fruto se ele não está em Cristo e Cristo não está nele, e nem tampouco ele é poldado por Deus. Então, esse deve ser um objetivo que todos nós devemos atentar para a nossa vida cristã. Nós devemos estar em Cristo, Cristo em nós, e devemos nos deixar ser poldado por Deus, para que nós venhamos produzir mais e mais frutos para o reino de Deus. Então a missão de todo crente é só uma, é só frutificar. Não existe uma outra função que um cristão possa exercer a não ser essa, que é de frutificar. Então nós temos que levar isso para a nossa classe, não podemos deixar de apresentar isso diante dos nossos alunos. A introdução diz assim: a lição deste domingo é um alerta para os que querem agradar a Deus e ter uma vida frutífera. Estaremos estudando o perigo das obras da carne e precisamos ter cuidado, pois dentro de todo crente habita a natureza adâmica. Então é importante nós percebermos que a natureza adâmica ela está dentro de nós, assim como a natureza espiritual que nós recebemos de Deus no momento da nossa conversão. Quando nós éramos do mundo, nós vivíamos aí apenas dirigido pela natureza adâmica. Mas quando aceitamos Jesus, a natureza adâmica ela continua lá, mas nós recebemos aí uma nova identidade, que é uma identidade espiritual, uma nova natureza, que é uma natureza espiritual. E por isso há, dentro de todo cristão, essa briga, essa peleja entre a carne e o espírito e a carne, e nós precisamos estar conscientes de que aquele que nós mais alimentarmos, este vai vencer, este vai ter direito de dirigir, de guiar, de tomar as rédeas da nossa vida. Então nós precisamos investir tempo na nossa natureza espiritual. Nós precisamos investir, os nossos dons e talentos para conseguirmos aí fazer com que o Espírito de Deus ele esteja aí na direção da nossa vida. E uma outra coisa importante, ainda que na nível de introdução, eu quero dizer para os senhores e senhoras que estão nos assistindo nessa oportunidade, que o que agrada a Deus não é simplesmente dizer que é cristão, abrir a boca e professar que é cristão. Não é, quem sabe, apresentar um louvor muito bonito, explanar uma mensagem muito linda, respeitando aí todos os parâmetros que é exigido dentro da ética cristã. Mas o que agrada a Deus é nós termos uma vida de santidade. Porque quando nós temos essa vida de santidade, nós estamos dizendo para Deus que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo e que nós temos o Espírito Santo de Deus. Então nós só podemos agradar a Deus se o Espírito Santo de Deus estiver no controle de tudo. Quando nós deixamos ou entristeçamos o Espírito de Deus, deixamos ele de lado, nós estamos agindo por nós mesmos. E quando nós agimos por nossos próprios sentimentos, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, nós estamos seguindo o atalho da carne. Nós estamos caminhando de acordo com o mundo. Então nós somos considerados crentes carnais. Então o cuidado que nós devemos ter nessa lição de hoje é isso. Estarmos aí fechando essas brechas para que a carne ela não venha ter vez na nossa vida. Vamos passar para o primeiro ponto? O primeiro ponto fala
a vida conduzida pela concupiscência da carne. Mas antes nós precisamos entender o primeiro conceito, né, do que seria a concupiscência da carne, ou o que seria a carne, né? Esse dentro do contexto bíblico. Nós sabemos, como na lição 1 foi bem explicado, que a palavra carne, ela se origina no grego, a palavra sarx, que significa ou demonstra a nossa natureza adâmica. Mas na Bíblia Sagrada nós também sabemos que ela tem dois sentidos, né? Teologicamente ela tem dois sentidos. Como Jó falou, Paulo também falou de carne se referindo ao corpo em si, ao corpo humano, né? Ao corpo. E também Paulo também falou sobre carne se referindo aí às obras da carne, à natureza adâmica. Então é importante nós estarmos cientes de que a Bíblia, quando fala em termo geral de carne, ela se refere a duas coisas, né? Primeiro ao corpo e depois à natureza adâmica. Segundo o dicionário Wycliffe, este é um termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascívios que assediam os homens caídos. Romanos capítulo 7, o verso 8. A velha natureza, se não for controlada pelo Espírito, ela leva-nos a cometer as piores ações e abominações. Então nós entendemos que a velha natureza, ela é uma inimiga do nosso caráter cristão. O cristão, ele tem três inimigos que vêm de encontro ao caráter dele. Primeiro, o mundo, a natureza adâmica e o próprio diabo. Então essas três forças se levantam para destruir o caráter cristão, para tirar o brilho que nós reproduzimos ao mundo. Pois todo cristão ele tem a responsabilidade de reproduzir Cristo ao mundo. Então é através do caráter que ele faz isso, através das ações. Não é através da teoria, através, quem sabe, de uma pregação, de uma mensagem, do ensino, não, é através do viver cotidiano, do viver diário com Cristo, que nós demonstramos que somos discípulos de Cristo, que nós demonstramos que somos servos de Deus. O segundo tópico do primeiro ponto fala a vida guiada pela concupiscência da carne. O texto diz: quem controla seus desejos? É uma pergunta que o comentarista deixa aqui nesse tópico. Quem controla seus desejos? Nós entendemos que nenhum ser humano é capaz de controlar os seus desejos e ao mesmo tempo agradar a Deus. Só é possível se a pessoa tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo aí tiver nas rédeas da nossa vida. Aí sim, aí nós podemos ter a nossa vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, os nossos desejos submissos à vontade de Deus. E ao mesmo tempo nós estarmos aí agradando a Deus. O segundo tópico ainda fala assim: a palavra de Deus nos ensina que precisamos mortificar nossa natureza. Mortificar é permitir que Deus controle nossos pensamentos, vontades e ações. Então nós entendemos aqui que nós, como cristãos, nós precisamos mortificar essa velha natureza, né? Então a velha natureza ela precisa estar mortificada e nós só podemos fazer isso através do Espírito Santo, né? Através da nossa natureza espiritual que vai reinar sobre esta velha natureza. O terceiro tópico fala a vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Nesse tópico aqui, o comentarista da nossa lição, ele traz e nos mostra um caso bem conhecido, né, de todos os irmãos, que é a história de um grande monarca de Israel, que foi
Davi. Então, Davi, ele alimentou, encheu o seu coração aí de concupiscência, e essa concupiscência entrou no coração dele através dos olhos, né? Ele encheu os olhos, porque ele abriu, deixou uma brecha aí aberta com relação ao pecado. E é para isso que o comentarista ele chama a nossa atenção, para nós tomarmos cuidado, que a concupiscência dos olhos, ela pode nos levar ao fracasso, ela pode nos levar ao pecado, e o pecado pode nos levar à morte, e a morte, sem Deus, nós sabemos que é uma separação eterna de Deus. Então nós precisamos, como cristãos, ter e entender que a melhor coisa que nós podemos fazer é estarmos preservando a nossa comunhão com Deus, é termos o Espírito Santo de Deus como nosso ajudador, como aquele que cuida de nós, né? Jesus prometeu isso lá no capítulo 15 do Evangelho de João, que foi aí o último evangelho a ser escrito, o último livro do Novo Testamento a ser escrito. E é interessante também, ainda nesse tópico 3 aqui, dizermos que Davi, ele não atentou para as consequências dos seus atos. O crente não pode se deixar seduzir pelos prazeres deste mundo. Então nós precisamos entender que o mundo tem muito a oferecer, mas é algo aí que é ilusório, que muitas pessoas entram achando que é bom, que vai fazer com que essa pessoa esteja realizando os seus desejos, realizando todas as suas vontades, mas aquilo ali é algo perecível, né? Então nós sabemos que é momentâneo aquele prazer, mas as consequências virão. Então não vale a pena nós estarmos aí jogando a nossa vida cristã para o alto, para se aventurar, quem sabe, na concupiscência dos olhos. Então, meus queridos, antes de passar aqui para o segundo ponto da nossa lição, eu quero só deixar a síntese do ponto primeiro. A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos levam a pessoa a viver uma vida fora dos padrões divinos. Então, o que nos afasta dos padrões, dos parâmetros que Deus deixou é a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Então, essas três forças que agem para derrubar ou que vai de encontro aos princípios que Deus deixou na vida cristã, eles estão sempre querendo confrontar, né, aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos. Vamos passar agora para o segundo ponto, que fala sobre a degradação do caráter moral. Essa degradação do caráter moral, ela vai nos mostrar aqui, primeiramente, em primeira instância, um conceito do que seria caráter, né? No grego, caráter, ele é conhecido como character e significa estampa, impressão, marca. Contudo, é importante ressaltar que esta palavra ela tem diferentes significados em distintas ciências, como na sociologia, na psicologia, e segundo o dicionário, ela é um conjunto de traços psicológicos ou morais que caracterizam o indivíduo. O caráter não é inato, pode ser mudado, né? Então nós percebemos aqui que caráter e temperamento, é importante nós ressaltarmos que não é a mesma coisa. Temperamento é algo que não pode ser alterado, né? É algo inato, que nasce com a pessoa. Agora, o caráter não, o caráter ele pode ser mudado. Então, por isso que quando nós não tínhamos Jesus, nós tínhamos um caráter. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo forjou esse caráter, né? Transformou esse caráter. E agora nós passamos a ser e
testemunhar aí de que a nossa vida foi transformada, de que nós vivemos em novidade de vida. O caráter moldado pelo Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, experimentamos o novo nascimento, nosso caráter passa por uma transformação. O Espírito Santo ele trabalha em nós, a fim de que sejamos semelhantes a Jesus. Mas, para que essa transformação aconteça, nós precisamos nos submeter inteiramente a Deus. Se quisermos uma vida espiritual e frutífera, nós precisamos estar aí sempre dispostos a entregarmos, a deixarmos o Espírito Santo guiar a nossa vida, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso caráter, deixar que o Espírito Santo ele forje nosso caráter, para que nós venhamos aí a se tornar pessoas perfeitas, que nós venhamos aí estar brilhando, como diz as Escrituras, até se tornar em dia perfeito, né? Então, meus queridos, eu quero passar aqui para o terceiro tópico do segundo ponto, que diz assim: ataques ao seu caráter, né? Então, nós vamos ver aqui quais são, né, os oponentes do nosso caráter. Em sua vida cristã, você terá que lutar com 3 inimigos que farão de tudo para macular o seu caráter: a carne, o diabo e o mundo. A carne, o diabo e o mundo. Como eu já frisei na introdução ainda, é importante que a carne aqui, ela está tratando no sentido aqui de natureza pecaminosa. Por isso que a princípio eu falei que os 3 inimigos eram a carne, no sentido de natureza adâmica, o diabo e o mundo, né? Então é importante nós estarmos ressaltando esse conceito. Muitos acabam sendo vencidos por eles. Para enfrentar e vencer esses inimigos, é preciso ter uma vida de comunhão com o Pai. Então não existe uma outra regra, não existe um outro segredo, não existe uma outra luta, né, que você possa travar e vencer esses 3 inimigos, a não ser preservando, funilando, fundindo aí a sua comunhão com Deus. Então o importante é que você preserve essa comunhão com Deus eterno, a fim de que você seja vencedor, que você vença esses 3 inimigos que se levantam a todo instante, a todo momento, contra o seu caráter. Então, para você ser um vencedor, não se esqueça, para você vencer e proteger o seu caráter, você precisa zelar essa comunhão que você tem com Deus eterno, todo-poderoso. A síntese do tópico 2 fala: o caráter moldado pelo Espírito Santo é semelhante ao caráter de Cristo. Então, se você observar que o seu caráter não está transmitindo Cristo, tem alguma coisa de errado. Se você observar em alguém que se diz cristão e o caráter dele não está reproduzindo a pessoa de Cristo, tem alguma coisa de errado com esta pessoa. Esta pessoa ela precisa urgentemente voltar ao Calvário, aprender as lições do discipulado, né? Pois nós sabemos, e é notório no meio de toda a igreja, que muitas pessoas, elas frequentam a igreja há anos, elas são batizadas, elas andam com carteirinha de membro, o nome dela está lá no rótulo da denominação que ela serve, e participa da Santa Ceia, ela é uma pessoa que é dizimista, uma pessoa que é ofertante, uma pessoa que participa ativamente dos cultos, mas não consegue reproduzir o caráter de Cristo na sua vida, no seu viver diário. Mas não dá fruto, é infrutífera. É porque esta pessoa, ela ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Ela está lá por esforço dela mesma. E esse esforço, às vezes, submissão da alma, ela não terá sucesso, ela sempre será infrutífera. Então nós temos que ter um encontro pessoal com Deus, para que nós venhamos a receber o Espírito Santo como nosso guia, para que nós venhamos a ter
uma vida frutífera, uma vida de sucesso. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre uma vida que não agrada a Deus. É esse terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção para o tópico primeiro, que fala sobre o viver segundo a carne. Se o crente vive dominado pelos desejos carnais, ele não pode agradar a Deus. É o que diz Paulo lá em Romanos capítulo 8 e verso 8. Fomos criados para glorificar a Deus e produzir o fruto do Espírito. E viver segundo a carne causa males e danos à nossa vida e para o nosso próximo. Paulo exorta os crentes da igreja de Corinto para que vivam no Espírito, pois alguns estavam vivendo segundo a carne, de modo que as ações do Espírito, de modo que as ações da carne eram aí evidentes, como por exemplo, a inveja, as contendas, as dissensões, né? E é importante nós também ressaltarmos, na igreja de Corinto, que eles tinham muito a questão dos dons espirituais, mas o fruto do Espírito eles já não tinham, já era uma deficiência, né? Eles já tinham mais, era as obras da carne. Então, meus queridos, nesse primeiro ponto aqui, Paulo está nos mostrando que não vale a pena um cristão dizer que é crente, fazer parte de uma igreja e estar vivendo na carne, né? Ser um crente carnal, né? Nós precisamos ter aí o entendimento e o discernimento espiritual para que nós possamos aí ter a nossa vida alicerçada na palavra, sermos aí guiados pelo Espírito Santo e podermos aí frutificar e que o nosso fruto ele permaneça para sempre. O segundo tópico fala vivendo como espinheiro. Sabemos que a árvore é identificada não por suas flores ou folhas, mas por seus frutos. Jamais vamos colher laranja ou uma macieira, pois cada árvore produz seu fruto segundo sua espécie. Está lá esse princípio, é o princípio aí da frutificação, de Gênesis capítulo 1, verso 11, né, que é onde o princípio diz o seguinte, que cada árvore ela vai frutificar de acordo com a sua espécie. É aonde também é um versículo que vai de encontro ao evolucionismo, né? Onde os que acreditam, que professam na evolução, eles dizem que as espécies elas podem aí ser transformadas em outras espécies ou gerar outras espécies. E o princípio geral, regra geral bíblica de Gênesis 1:11 é essa, que cada um vai frutificar segundo a sua espécie. Então, meus queridos, o importante é que ramos não produz ramos. Ramos produz frutos. Então, nós como cristãos precisamos estar conscientes de que nós só podemos fazer isso, frutificar, darmos fruto. Nós não podemos ser comparados a um espinheiro que não produz fruto, que de lá não se colhe nada de bom. Nós precisamos ser comparados aos ramos, né? Que aí nós venhamos a dar bons frutos. E passando agora para o terceiro e último ponto aqui do terceiro tópico, uma vida infrutífera. Certa vez Jesus contou uma parábola a respeito de uma árvore estéril, uma figueira. A figueira sem fruto refere-se primeiramente a Israel, porém ela também pode ser aplicada aos crentes que professam a Jesus. Então nós vemos que as árvores estéril, ou seja, a figueira que Jesus falou ensinando ali seus discípulos, ela era uma figueira que tinha muitas folhas, ela produzia muitas folhas, mas o sinal de ter muita folha não significa dizer que é uma árvore boa, que é uma árvore frutífera, né? A Bíblia diz que nós conhecemos pelos frutos. Então é importante nós como cristãos estarmos conscientes de que não adianta nós viver aí de aparência, dizermos que somos isso ou aquilo na igreja,
e a nossa vida lá fora ser contrária àquilo que nós pregamos, que nós ensinamos. Nós, professores de escola dominical, precisamos ser conscientes que nós somos responsáveis pelo o bom caráter de Cristo ser reproduzido. Nós precisamos reproduzir, ser uma reprodução viva de Cristo ao mundo. Pois Moody já dizia que de cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia e 99 vai ler a vida dos cristãos. Então, que nós sejamos Bíblias vivas para aqueles que estão a nos observar. E, para concluir, eu só quero ler aqui a conclusão, que diz assim: quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. A vida sem Deus torna-se infrutífera. Longe do Senhor nos tornamos espinheiros, nos ferimos e ferimos o próximo. Busque a Deus, seja uma árvore frutífera. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida e continuamos aqui pedindo que não esqueça nas suas orações de pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida e que na próxima semana nós estejamos aqui com este mesmo propósito de estar trazendo auxílio e que esse auxílio ele venha servir de elevo espiritual para a sua vida. Que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor.